Jai, boa noite a todos, boa noite meus amigos, meus queridos. Estamos nos reunindo novamente para entender um pouco mais sobre a consciência de Krishna. E esse entender é essencial, porque se a gente faz nossas atividades sem entender, nossas atividades automáticas, elas não vão dar tanta purificação na nossa existência, não vão nos tornar tão reflexivos e não vão fazer com que a gente possa avançar tão rapidamente quanto a atividade que é feita em conhecimento. Precisamos adquirir o conhecimento para que nossas atividades sejam proveitosas, o rendimento delas seja melhor. Claro, conhecimento seco não vai resultar em muita melhora, mas um conhecimento com vivência, com realizações, aí isso vai ter um efeito bem mais profundo na nossa alma. Gente, a gente está lendo aqui o Prabhupada, aqui na ISKCON, Facebook da ISKCON Recife, estamos lendo os passatempos íntimos de Prabhupada. Não é uma aula, não é uma pregação oficial, não é uma instrução pessoal muito direta, mas é Prabhupada lidando com coisas que aparentemente são do dia a dia, ordinárias, né? E é exatamente essas coisas é que caracterizam uma associação VAPO com o mestre espiritual, né? Uma associação presencial, né? Então essa associação presencial, a gente está tendo um pouco de experiência com ela através da leitura do livro Qual é a Dificuldade, de Shrutakirti Prabhu. Shrutakirti, ele foi o secretário de Prabhupada durante muitos anos e ele conviveu o dia a dia de Prabhupada, desde o momento que Prabhupada acordava até o Prabhupada ir descansar, ele estava sempre ao lado de Prabhupada para auxiliar Prabhupada. E assim ele tem muita coisa para nos falar dessa associação VAPO com Prabhupada. Então vamos ouvir do seu livro e esperamos que possamos purificar a nossa consciência bastante por ouvir essas atividades íntimas de Prabhupada, ok? E conhecer outro Prabhupada. Eu não sei vocês, mas eu pessoalmente eu já estou sentindo que Prabhupada está morando na minha casa. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu estou começando a sentir que Prabhupada está aqui mesmo na minha casa, no dia a dia, e eu estou sentindo a presença dele muito mais pessoal, né, na minha casa. Eu espero que essa mesma influência ou consciência esteja irradiando aí também na casa de todos vocês, ok? Então, Jai Hare Krishna. Então vamos ler o passatempo da página 54. E esse passatempo o título é Elas não estão chips. Elas não estão chips. Página 7 de outubro de 1972, ISKCON São Francisco. Eu já atuava como servo pessoal de Prabhupada há um mês. Eu estava começando a me sentir confortável e conhecedor de meus deveres. Eu já não sabia que isso, e eu só não sabia que isso me qualificava para um grande mal-entendido. Interessante, né? Quando a gente pensa que está sabendo de tudo, aí a gente pode estar caindo numa armadilha, né? E cometer erros por negligência. Vamos lá. Uma manhã, Srila Prabhupada me pediu para preparar puris, batata chips e leite quente. Nós não estávamos
ficando no templo, mas na pequena casa de campo de um jovem casal que eram amigos dos devotos. Antes de Srila Prabhupada chegar, os devotos passaram horas limpando a pequena casa. Sempre que a gente recebe uma espiritual em nossa casa, a gente procura receber o melhor possível. A limpeza é essencial. As instalações da cozinha eram precárias. Felizmente havia ghee sobre o fogão. Assim, alguma refeição podia ser preparada. Srila Prabhupada havia pedido por batatas chips. Eu estava ansioso para prepará-las, mas eu não tinha nenhuma experiência. Fazer puris era bastante fácil, mas levava tempo para preparar. Estava ficando tarde e eu não queria que Srila Prabhupada esperasse mais. Descasquei algumas batatas, fatiei-as com o descascador de batatas o mais fino possível e as fritei no ghee, bem quente. Por fim, elas pareciam batatas chips, mas não exatamente com qualquer chips que eu já tivesse visto anteriormente. Quer dizer, não ficou exatamente como ele queria, né? Eu me sentia muito afortunado por servir o representante vivo de Krishna. Srila Prabhupada era a minha deidade viva e ele misericordiosamente reciprocava comigo. Eu caminhei apressadamente até sua divina graça com um prato de batatas chips, um puri quente e um copo de leite quente. O que é isso? Srila Prabhupada perguntou firme, apontando para os chips. Batatas chips, Srila Prabhupada, eu respondi um pouco embaraçado. Elas não estão chips. Não era isso que eu queria. Uma reprovação do mestre espiritual. Vendo meu pesar, ele disse: de qualquer forma, tudo bem, deixe aí. Eu me senti horrível. Foi a primeira vez que eu falhara no meu serviço para o meu Guru Maharaj. Eu sentia que se estivesse, eu sentia como se estivesse morrendo. A oferenda era inaceitável. Eu voltei para a cozinha e cozinhei o puri seguinte. Voltando para a sala de Srila Prabhupada, coloquei o puri no seu prato e ofereci minhas reverências. Quando me levantei, ele olhou para mim com um grande sorriso. Estão muito boas, Srila Prabhupada assegurou-me. Está tudo certo, elas estão muito boas. Aí já aliviou a tensão do discípulo, né? Eu suspirei aliviado e respondi: ah, que bom, obrigado, Srila Prabhupada. Eu entrei em bem-aventurança. Eu não sei se ele realmente gostou das batatas ou se ele apenas falou aquilo para que eu me sentisse melhor. Independente de qual fosse o caso,
foi maravilhoso. Era fantástico ter alguém se preocupando seriamente comigo. Eu trouxe outro pure para ele e esperei que terminasse. Pegando seus pratos, fiquei felicíssimo ao ver que havia comido todas as minhas chamadas batatas chips. Srila Prabhupada misericordiosamente aceitou meus atrapalhados esforços. Meses depois, na Índia, entendi que chips era o equivalente inglês para batata frita em palito. Sendo inexperiente, eu fiz confusão. Eu soube então que Srila Prabhupada queria batata frita em palito. Eu fiz novamente chips para ele, mas de acordo com suas instruções, finas e crocantes. Note a discrepância na ortografia. Isso não é um erro. Srila Prabhupada frequentemente usava um vocabulário semelhante ao de uma criança. Eu preferia o seu uso da palavra crocante e a crocante. A crocante soava mais ruidosamente crocante. Então, Prabhupada, ele falava às vezes um inglês que era mais o inglês parecido com o de uma criança, né? E aqui o Prabhu, ele tomava isso como uma forma carinhosa de falar, né? Srila Prabhupada, a forma com que o Senhor reagiu aos meus chips foi outro exemplo de sua bondade para comigo. Eu sei que eu era muito jovem e bobinho na época em que servia o Senhor. Eu tinha 21 anos e não sabia fazer nada. Havia outros milhares iguais a mim. O Senhor lidava com todos nós de forma muito acolhedora e paciente. Não era difícil se apegar a você. O difícil era não se apegar. Obrigado por sempre nos demonstrar como um devoto age. Certa vez, um devoto entrou em sua sala e começou a fechar a porta. Ele perguntou se deveria fechá-la. O Senhor disse: pode deixá-la aberta, não temos segredos. Por favor, ajude-me a servir minha vida, ajude-me a viver minha vida com a porta aberta. Jai Hare Krishna. Aqui é um êxtase aí de Shruta Kirti Prabhu, né? Assim, quando a gente tem uma vida cheia de segredos, né? Uma vida particular, nossa, então a gente perde a oportunidade de ser simples na nossa realização, na nossa vida espiritual, né? E Prabhupada, ele primava muito por essa simplicidade. E isso a gente pode aprender com ele nesses dia a dia que nós estamos lendo a biografia, não é uma biografia, mas os passatempos de Prabhupada. Jai Hare Krishna, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, vamos ver.
Hoje não chegou ninguém fazendo comentário, né? Então vamos parar por aqui cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Encerrando nossa live maravilhosa por hoje. Aqueles que estiverem assistindo pelo canal do Facebook, né, não esqueçam de dar o seu like, fazer a sua inscrição no nosso canal, que isso dá muito entusiasmo para a gente, né? Se fizer algum comentário, ótimo. Então vamos parar por hoje. Domingo é a festa do Sr. Ramachandra. Jai, Hare Krishna.